Salve, salve, queridos e queridas! Que prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma maratona de aprovação. E um prazer enorme porque hoje a gente vai bater um papo, sim, da área clínica médica, mas lá da minha casinha, lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou formado em clínica médica lá pelo Albert Einstein e hoje faço parte do time da clínica médica aqui da Medway. Pessoal, é um prazer gigantesco conversar com vocês justamente da área e lá da instituição onde eu me formei. E eu quero que vocês percebam algumas nuances que a gente tem nas questões do Einstein. Então, à medida que a gente for mostrando questão dos três principais focos que a gente vai abordar aqui, eu vou pincelando com vocês pontos importantes da banca. Então, dá uma olhadinha aqui. Uma paciente do sexo feminino, 27 anos, deu entrada no pronto-socorro referindo palpitações taquicárdicas, uma frequência cardíaca alta, mas olha só, uma pressão normal, estava tudo bem com ela fez um eletro que eu vou mostrar para vocês, mas já começa a captar algumas coisas. Você vai ver que a resposta ela está relacionada com a epidemiologia. Você vai ver que a resposta não tem muita pegadinha. Você vai perceber que as questões do Einstein, elas são sim para você raciocinar, só que não é um raciocínio aprofundado, com muitos diagnósticos diferenciais, complexo, que nem é, por exemplo, a prova da USP São Paulo. Aqui sim te cobra um raciocínio, mas um raciocínio clássico, um raciocínio que você bate o olho e fala: eu sei o que ela está querendo me cobrar. Então, as questões do Einstein, elas são de um nível mais moderado, digamos assim. Então, você tem um quadro clínico dessa paciente, ele te dá um eletro clássico, que quando você olha, você já sabe o que a banca está falando. Você chega ao ponto de falar assim: caramba, essa questão está até relativamente fácil, estou dominando. Será que não tem nenhuma pegadinha aqui? Não. Em geral, as questões do Einstein não te cobram pegadinha. Elas te cobram um raciocínio clássico que todo médico deveria saber. Não são coisas mirabolantes que você nunca vai ver na prática, ou você vai ver uma vez ou outra porque tem no meu serviço, muito difícil aqui. Não, aqui são coisas que caem no seu dia a dia, que você tem que saber. E ele te pergunta duas coisas. Sobre esse quadro, qual o diagnóstico? Sobre esse quadro, qual a conduta? Então é claro que a gente está falando das famosas taquiarritmias. Nosso primeiro foco são as arritmias, síncope e PCR, só que aqui abordando mais as taquiarritmias. E as bradiarritmias, deixa eu bater um papinho. Só lembra de uma coisa, se eu estou falando de taquiarritmia, eu estou falando daquele eletro em que eu vejo um intervalo RR e ele é menor do que 3 quadradões. Show de bola. Sei que estou frente a uma taquicardia. E aqui a gente entra aqui talvez numa nuance de que há uma divergência de literatura dizendo que taquicardia é abaixo de 60, taquicardia é abaixo de 50. Isso são pequenas nuances de literatura que podem aparecer em uma prova de cardiologia. Mas para fins didáticos, taquicardia acima de 100 batimentos por minuto. Bradicardia uma coisa, taquicardia acima de 100 batimentos por minuto. Falando agora de taquicardia, eu sei que eu estou frente a uma taquicardia. Como é que eu raciocínio o diagnóstico para eu conseguir ver um eletro e bater o martelo? Estou frente a determinada coisa. A gente segue um fluxograma para diagnóstico eletrocardiográfico, que começa sempre pela onda P. Eu tenho onda P no meu eletrocardiograma porque, olha só, se eu tenho uma onda P, eu sei que todo estímulo elétrico que percorreu o coração, ele deu início no átrio. Mas, Rodrigo, que região do átrio? Porque o átrio é uma bolinha bem grande. Eu sei que bem ali numa região atrial, eu tenho uma região muito especializada, que é o nosso sino atrial. Eu sei que lá, em geral, é onde começa todo o comando cardíaco para que o coração se contraia. Legal, você está certo. É por isso que eu pergunto, essa onda P existe? Sim, se ela existe, eu sei que a despolarização ela veio do átrio. Agora, Rodrigo, de que região do átrio? Foi daquela região especializada do nosso sino atrial ou foi de alguma outra região qualquer do átrio? O que eu pergunto? Essa onda P é sinusal? Porque se ela for sinusal, eu sei que a despolarização iniciou daquela região especializada, que eu chamo de nó sinoatrial. É por isso que a gente dá o nome de
ritmo sinusal. Eu falo que uma onda P é sinusal se ela for positiva em D1, D2 e AVF e sempre preceder um QRS. Legal. Rodrigo, eu tenho uma taquicardia onde eu tenho onda P. Tive despolarização no átrio. Em que região do átrio? Se a onda P é sinusal, ela veio do nó sinoatrial. Então, uma taquicardia sinusal. Simples assim? Simples assim. Esse é o nosso entendimento. Começa lá de cima e vai lá para baixo. Legal, Rodrigo. O que é uma taquicardia sinusal? É isso daqui. Poxa, estou aqui com várias ondas P positivas. Claro que não dá para a gente ver aqui D1, D2, AVF bonitinho, mas eu percebo que elas são positivas, com uma morfologia mais sinusal, sempre precedendo um QRS. Eu tenho uma onda P sinusal, então eu tenho uma taquicardia sinusal. Porque se eu olho a onda P e ela não tem características de ser sinusal, eu sei que a despolarização veio do átrio, porque tem onda P, mas ela não veio do nó sinoatrial. Agora ela veio de uma outra região do átrio. E aí como é que eu dou o nome de uma taquicardia que veio de uma região aleatória do átrio? Uma taquicardia atrial. Simples assim. Taquicardia atrial é aquela onda P que não é sinusal. Aqui é taquicardia atrial, tá, pessoal? Onda P que não é sinusal. Então dá uma olhadinha aqui. Poxa, uma onda P que está negativa. A onda P sinusal pode ser negativa? Não. Então, se ela não pode ser negativa, eu estou frente a uma taquicardia atrial. É simples assim. A gente dá o nome da taquicardia unifocal se ela tiver apenas uma morfologia, ou se ela tiver 3 ou mais morfologias, a gente dá o nome de taquicardia atrial multifocal. Legal, Rodrigo, eu compreendi essa parte. Agora me fala uma coisa. Quer dizer que se eu não tiver onda P, eu não tenho uma despolarização atrial? Calma. Ter onda P, você tem certeza que começou no átrio. Agora, se não tiver onda P, calma. Pode ter vindo ainda assim do átrio. Existem mais 2 taquicardias que iniciam no átrio, mas elas não têm onda P. A primeira pergunta que a gente faz é, tem onda F? Porque se tem onda F, pessoal, acabou. Eu estou frente à primeira taquicardia que acontece no átrio, mas nem tem onda P. Eu estou frente ao famoso flutter atrial. Isso daqui é o flutter atrial, galera. Essas daqui são as ondas F, que dão no eletrocardiograma o famoso aspecto de serrote. Então, ondas F, identifiquei, acabou. Isso é um flutter atrial. É um circuito de macro reentrada que está despolarizando lá no átrio e gerando essa taquiarritmia. Tem onda F, tem o flutter atrial. Se eu não tenho onda F, outra coisa que eu vou olhar agora é o QRS. Como é que está o meu QRS? Ele está estreito ou ele está alargado? Se o meu QRS está estreito, eu tenho certeza de uma coisa. O estímulo elétrico, ele passou com certeza pelo feixe de Risch, que é o nosso feixe de condução ultra rápido do nosso organismo, do nosso coração. Se o estímulo elétrico passa por lá, ele passa tão rápido que o QRS ele é bem estreitinho. É diferente se o meu estímulo elétrico ele passar por músculo cardíaco a músculo cardíaco, essa condução miócito a miócito, ela é muito mais lenta. Se ela passa cardiomiócito a cardiomiócito, o QRS começa a ficar alargado por causa da lentidão da condução. Então, o QRS está estreito? Sim. Então, quer dizer que está passando pelo feixe de Risch. A pergunta que eu faço é, o ritmo RR é regular ou irregular? Porque é o seguinte, se ele for regular, eu estou frente à taquicardia supraventricular. Isso é uma taquicardia supraventricular. Então, olha só, galera. Vem comigo. Eu tenho onda P? Não. Eu tenho onda F? Não. Como é que está o meu QRS? Estreito ou alargado? Ele está bem estreitinho. Para eu considerar um QRS alargado, eu considero aquele que está acima de 3 quadradinhos. Acima de 120 milissegundos, mais ou menos. Esse daqui praticamente tem um quadradinho apenas, no máximo. Então, legal. É um QRS estreito. Agora, como é que está o ritmo RR? Eu pego uma onda R, vejo outra onda R. Marquei uma régua. Transportei essa régua para o outro. Opa, bate certinho de um lado para o outro. Transportei essa mesma régua para o outro QRR. Opa, bate certinho. E assim por diante. Ou seja, eu tenho um ritmo que eu não tenho onda P, não tenho onda F e o meu intervalo RR é regular. Eu estou frente à taquicardia supraventricular. Porque se o RR está irregular,
Eu estou frente ao outro ritmo que também acontece no átrio, só que por um outro mecanismo. Enquanto no Flutter é um circuito de macro reentrada, aqui eu falo de vários circuitos de micro reentrada. Isso é a famosa fibrilação atrial. Então aqui, Rodrigo, eu enxergo onda P? Não. Eu enxergo onda F? Não. O RR está bem estreitinho, quase durando 1 a 2 quadradinhos no máximo. Só que o RR é completamente irregular. Aqui grandão, aqui menorzinho, aqui já volta a ficar grandão, aqui é mediano, opa, mediano de novo, completamente irregular. Um ritmo onde eu não tenho onda P, não tenho onda F e o meu RR é irregular. Acabou. Isso é uma fibrilação atrial. Agora dá uma olhadinha nesse eletro. Opa, Rodrigo, vou seguir o seu fluxograma. É o seguinte, aqui eu não estou vendo onda P no D2 longo. Não tem onda P, não tem onda F. Opa, o QRS está alargado, Rodrigo. Então, provavelmente, isso daqui é uma taquicardia ventricular. Calma. Para quem acompanha nosso extensivo, já não cai mais nessa pegadinha. O que está acontecendo aqui? Dá uma olhadinha em V1. Opa, V1 você tem um alargamento do QRS com um padrão R', Szão de esquerda. Então você tem aqui nada mais nada menos do que um bloqueio de ramo esquerdo. E lembra comigo, se eu tenho o meu ramo de RIS que se passa a condução elétrica por ele, o QRS fica estreito pra caramba, porque ele é o nosso grande sistema de condução elétrica rápida. Agora, se eu estou tendo um bloqueio no meu feixe de RIS, acabou, a condução elétrica não consegue passar por lá. Ela vai ter que passar cardiomiócito a cardiomiócito. Só que ao mesmo tempo que o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo que alarga o QRS, ele também tem uma fibrilação atrial. É por isso que o ritmo dele é irregular. Um ritmo sem onda P, sem onda F, que deveria ter o QRS estreito e irregular. Mas só que o QRS é alargado por conta de um BRE. Você que acompanha o nosso extensivo já não cai mais nessa pegadinha. Mas passando isso daqui, digamos que o paciente não tem um bloqueio de ramo, Rodrigo. Legal, se ele não tem bloqueio de ramo e o QRS dele de fato é alargado, eu estou frente às famosas taquicardias ventriculares. Um ritmo onde eu não enxergo onda P, não enxergo onda F e ao mesmo tempo meu QRS é extremamente alargado. Acabou. Isso é uma taquicardia ventricular, que aqui em cima tem morfologias idênticas, e eu dou o nome de taquicardia ventricular monomórfica, ou com morfologias muito diferentes. Eu dou o nome de taquicardia ventricular polimórfica. Aqui um tipo muito específico de TV polimórfica. Olha só, aqui parece que o QRS está apontando para baixo o tempo todo e do nada ele vem invertendo a polaridade e começa a apontar para cima. Esse é o famoso torsade de Puan, ou torção das pontas, descrito assim porque parece que você pega uma toalha e contorce a toalha e aí uma parte fica apontando para cima e outra parte apontando para baixo. É por isso que recebe um nome específico para ela. Agora, como você trata as taquiarritmias? Depende. Tem critérios de instabilidade? Essa é a primeira e mais importante pergunta que você deve fazer frente a um ataque à arritmia. E quais são os critérios de instabilidade que a gente ensina aqui na Medway? Os 4 Ds súbitos. Súbitos de desmaio, dispneia, dor torácica, diminuição da pressão, súbitos. Porque o que pode acontecer para você é o seguinte: doutor, eu vim aqui com uma palpitação no coração. Aí você bate o elétron e descobre que é uma FA. E quando você conversa, o paciente fala: doutor, eu também tenho um DPOC, e aí eu já tenho uma dispneia crônica. Opa, tem dispneia, caraca! Então é o seguinte, vamos cardioverter esse paciente. Não, não é assim que funciona. 4 Ds súbitos. O paciente já tem uma dispneia crônica por outro motivo, com certeza isso não foi acometido, não foi piorado pela taquiarritmia. É diferente se o paciente tem uma dispneia crônica e fala para você: doutor, eu tinha uma dispneia crônica porque eu já tenho uma insuficiência cardíaca, mas agora, caramba, eu tô com uma palpitação e ela piorou muito. Eu tô com muita falta de ar agora, muito mais do que eu tinha antes. Agora sim, virou uma dispneia súbita, que a gente vai, claro, investigar com uma boa anamnese e exame físico. O paciente não tem critérios de instabilidade, você maneja conforme a taquicardia.
Se for, por exemplo, uma taquicardia supraventricular, começa com a manobra vagal, não deu certo, adenosina, não deu certo, adenosina de novo. Porque se ele tiver critérios de instabilidade, aí não tem conversa. Você vai fazer cardioversão elétrica. Só nota um asterisco aqui que você não faz cardioversão elétrica na taquicardia sinusal nem na taquicardia atrial, porque o tratamento lá é sempre tratar a causa base do nosso paciente. Agora, nas outras, cardioverte eletricamente. E aqui embaixo eu deixei para você quais são a quantidade de joules que a gente tem que utilizar para reversão elétrica de cada taquiarritmia. Então aprende assim comigo, sempre para todo mundo, menos para FA, que é 200. Dessa forma, é uma forma mais fácil de você lembrar que para todas até cabe 100, mas só que FA não, tem que ser no mínimo 120 ou 200 joules. Fechamos? Passamos da parte das arritmias e a gente entra agora na parte de bradiarritmias. Aqui eu estou falando do polo oposto. Aqui o intervalo RR em geral, ele tem mais do que 5 quadradões, que é onde a gente entra naquela conversa de 60, 50 batimentos, há uma divergência de literatura, para fins didáticos a gente considera a frequência cardíaca abaixo de 60. E agora vamos entrar no diagnóstico eletrocardiográfico das bradiarritmias. Primeiro, o que é uma bradicardia sinusal, Rodrigo? É aquilo que você sabe. É um paciente que tem uma bradiarritmia, ou seja, olha só o RR, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradões de distância. Acabou, você tem uma bradicardia. Só que é uma bradicardia com P sinusal. Uma onda P bonitinha, positiva, que sempre precede o QRS positivo D1, D2 e AVF. E a onda P nunca é bloqueada. A onda P sempre conduz um QRS. Isso é a bradicardia sinusal. E agora a gente começa a entrar nos bloqueios atrioventriculares. Então lembra que entre o átrio e o ventrículo, a gente tem uma região especializada que a gente dá o nome de nó atrioventricular. Ele tem a função de pegar o estímulo elétrico do átrio, fazer uma pequena pausa e depois mandar esse estímulo sendo conduzido pelo feixe de His para que ele despolarize os ventrículos. Essa pequena pausa nada mais é traduzida eletrocardiograficamente como intervalo PR. Simples assim. Então observa que todos os bloqueios atrioventriculares, a partir de agora, a gente vai conversar sobre o intervalo PR, que é lá onde a gente consegue enxergar essa doença. Então no BAV de primeiro grau a gente tem o quê? Nada. A onda P continua nunca sendo bloqueada. Ele é um tipo de bloqueio benigno. Você simplesmente tem o alargamento do intervalo PR. O intervalo PR, para você ter uma ideia, ele tem que caber entre um quadradão, ou seja, durar no máximo 5 quadradinhos. E lembra que o intervalo PR ele corresponde do início da onda P ao início do QRS. Então é só um alargamento do PR. Olha aqui esse PR durando quase 7 quadradinhos. Alarga, alarga e sempre está alargado, só que ele nunca bloqueia a onda P. Isso é a ideia, apenas o alargamento do PR sem bloquear onda P. E aí quando a gente entra no BAV de segundo grau, agora a coisa começa a acontecer. Agora você começa a ter bloqueio da onda P. Só que o MOPTIS 1, ele continua sendo considerado um bloqueio atrioventricular benigno. Qual é que é a ideia aqui? Aqui você tem um alargamento progressivo do PR. Então deixei marcado para você uma régua verde que vira azul porque alarga cada vez mais, um azul mais clarinho porque alargou cada vez mais, e agora um vermelhinho que alargou tanto a ponto de no próximo você bloquear a onda P. Ela não conduziu mais nenhum QRS. Legal. Esse fenômeno de você vir alargando, vem alargando, vem alargando, vem alargando, a gente dá o nome do famoso fenômeno de vem-quebar. Então, no BAV de segundo grau, MOPTIS 1, você tem o fenômeno de vem-quebar. Aqui é um alargamento progressivo do PR até que a onda P é bloqueada. Isso difere completamente do BAV de segundo grau, MOPTIS 2, onde você tem um bloqueio completamente inesperado da onda P. Olha só, o PR aqui, todo bonitinho, indo super bem, super show, e do nada, opa, cadê o QRS?
desapareceu. Ele é muito pior porque ele não te avisa nada, ele não te fala que está vindo nada. Isso daqui é muito pior. Parece aquela visita chata que chega em casa sem avisar a gente. Então, BAV de segundo grau MOBITS 2 é o bloqueio inesperado da onda P. Só para você saber que entre o BAV de segundo grau MOBITS 2 e o BAV de segundo grau MOBITS 1, a gente tem um bloqueio fixo, em geral um BAV 2:1. A grande questão aqui, galera, é que a gente não consegue diferenciar o BAV 2:1 se ele é um MOBITS 1 ou um MOBITS 2. A gente tem que usar um estudo eletrofisiológico para diferenciar se ele se comporta mais com características de um bloqueio benigno, que é o MOBITS 1, ou um bloqueio maligno, que é o MOBITS 2. E existem bloqueios fixos de vários graus. Tem o BAV 3:1, 4:1, 5:1 e assim por diante. Apenas saiba que quando a gente fala de bloqueio atrioventricular 3:1 para cima, a gente está falando de bloqueios avançados. Legal. Qual é a ideia do bloqueio fixo? Um BAV 2:1, uma onda P é bloqueada, outra conduz. Bloqueia, conduz. A cada 2 ondas P, uma conduz o estímulo elétrico. Essa é a ideia. Passamos, então, de uma P conduz, outra P bloqueia, para o famoso BAV de terceiro grau, o bloqueio atrioventricular total. Então, observa aqui que você tem uma dissociação completa entre o P e o QRS agora. Olha só, agora aquele nó atrioventricular que antes interconectava o átrio com o ventrículo, ele simplesmente morreu, teve uma secção dele. Agora o átrio bate de um jeito e o ventrículo bate completamente diferente. Os dois têm ritmos totalmente anárquicos um em relação ao outro, porque o ventrículo ele fica sem estímulo, então ele fala o seguinte: caramba, eu tenho que contrair, não está chegando mais nenhum estímulo elétrico pelo feixe de Risch. E agora? É o seguinte, cardiomiócitos comecem a contrair sozinhos. Eles vão contrair, só que o estímulo elétrico dos cardiomiócitos é muito mais lento, então ele bate muito mais devagar que o dos átrios. Então olha só, onda P representando a despolarização atrial e o QRS representando a despolarização ventricular. Olha a onda P. Peguei uma reguinha e botei no intervalo de onda P. Transportei essa régua para outra, opa, bate certinho entre duas ondas P. Transportei de novo, bate certinho. Transportei de novo e bate certinho. Como assim, Rodrigo? Isso daqui é uma onda T, isso não é uma onda P. Calma. Olha só essa onda T bem aqui, olha essa onda T bem aqui. Completamente dessa outra onda T aqui, que parece muito mais apiculada, tem muito mais uma bola aqui. O que é isso? Nada mais é do que uma onda P que caiu dentro da onda T, aumentando a amplitude dela. Isso também é uma característica do BAVT. A onda P ela pode cair em qualquer lugar do QRS. Dentro da T, antes da T, dentro do QRS, antes do QRS, não importa. Pode cair em qualquer lugar do eletrocardiograma. Agora, olha a reguinha verde representando o intervalo RR, representando a despolarização ventricular. Muito mais lenta, mostrando a dissociação completa entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular. Essa é a ideia. Vamos voltar para a nossa questão, aquela questãozinha mais clássica do Einstein, uma mulher jovem que se apresenta com um ataque à arritmia. Um ataque à arritmia que está estável. Pessoal, mal-estar não é critério de instabilidade. Ela simplesmente tem um ataque à arritmia estável, sem nenhum dos 4 Ds súbitos. E aí você olha o eletro e vem comigo. Eletro tem onda P? Não. Isso daqui é a onda T. Não temos onda P's, não temos ondas F's, não temos um QRS alargado. Aqui é um QRS estreito e um QRS completamente regular. Cada URR é sempre regular um em relação ao outro. Então, qual é o diagnóstico? Um ataque cardíaco supraventricular. E qual é que é, frente a esse diagnóstico mais provável, a conduta que eu tenho que fazer? Se ela estivesse instável, eu iria fazer uma cardioversão elétrica. Só que ela está estável. Então, qual é que é a primeira manobra que a gente faz frente a um ataque supraventricular estável? Manobra de Valsalva. Essa era a ideia. Passando para o nosso próximo foco. Felipe, de 2 anos, levado para atendimento médico devido a um quadro súbito de palidez, irritabilidade, dor abdominal e há 3 dias apresenta um quadro de tosse e coriza. Hoje pela manhã apresentou uma febre importante, fazendo uso de dipirona pela primeira vez. Exame físico regular, estado geral, mas brinca com o médico. Afebril,
palidez importante, baço palpável, fígado palpável, com a pressão satisfatória, fazendo até uma taquicardia leve. A mãe trouxe um hemograma demonstrando uma anemia normocítica, normocrônica, reticulocitose, plaquetopenia, leucocitose. Um esfregaço de sangue periférico evidenciou células em alvo dacriócitos, eritroblastos, esquizócitos, corpos de Howard-Joule e pontilhados basofílicos. E ela te pergunta qual é a principal hipótese diagnóstica para esse quadro. Ou seja, estamos frente às famosas questões de anemias e hemoglobinopatias. Pessoal, percebe que apesar do enunciado te trazer muitas coisas, muitos detalhes, existem informações lá que são extremamente clássicas e que te direcionam para o diagnóstico correto da prova. Então o Einstein, de novo, pessoal, ele às vezes quer complicar, mas só que ele te traz as informações clássicas da prova, clássicas de uma doença. O tratamento é clássico. E não inventa tratamento de segunda linha, de terceira linha. Não, é um diagnóstico clássico, clínica clássica e conduta clássica. Não inventa marmotice na prova do Albert Einstein. Então como é que a gente diagnostica anemia e hemoglobinopatia? Claro que a gente vai fazer um grande resumão aqui para você, porque se você quiser ver tudo, lembra do nosso QR Code aqui em cima. QR Code para você aproveitar e acessar 7 dias de free trial do nosso Intensivo São Paulo, para você ver todas as aulas com tranquilidade e ver que direcionamento importa para você. Então olha só, anemia, primeira coisa, eu preciso ter uma anemia. O diagnóstico de anemia é um diagnóstico laboratorial. Claro que a gente tem a síndrome anêmica, que traz toda a clínica do paciente, mas ela é um diagnóstico feito através de hemoglobina, um diagnóstico definido pela OMS. Uma hemoglobina menor do que 13 em homens ou menor do que 12,5 em mulheres, a gente tem um diagnóstico de anemia. Como é que a gente começa o raciocínio diagnóstico? Rodrigo, vi um hemograma, tem anemia. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é, como estão os reticulócitos? O que são reticulócitos, Rodrigo? É o seguinte, frente a um quadro de anemia, frente a uma queda de hemoglobina, a nossa medula óssea ela tenta responder de alguma forma a essa agressão. Como é que ela faz isso? Ela tenta produzir mais células da linhagem eritrocítica. Só que ela tenta produzir, às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue. E é isso que o reticulócito avalia. Ele avalia a sua medula óssea. Se a sua medula óssea está íntegra e você consegue responder a um quadro de uma queda de hemoglobina, você tem reticulócitos aumentados. Reticulócitos são precursores das hemácias, precursores que são jogados de forma prematura na circulação para que você tente compensar esse quadro de uma queda de hemoglobina. Então, se a sua medula está funcionante, ela manda muito reticulócito para dentro do seu sangue e você tem uma reticulocitose. Para essas anemias com reticulócitos altos, acima de 2% ou de 100 mil em valores absolutos, você tem as famosas anemias hiperproliferativas, aqui representadas por duas grandes. Ou um sangramento agudo, você teve um corte, teve uma perda de um membro, você começou a exsanguinar, perder hemoglobina, sua medula não está com nenhum problema, ela responde mandando reticulócito. Ou então é um sangramento agudo, ou então são anemias hemolíticas. Você tem uma destruição, uma hemólise das hemácias. Sua medula não tem problema nenhum a priori, então você destrói a hemácia na periferia e depois a sua medula responde produzindo muito reticulócito. Legal, sua medula está funcionante. Ou então a sua medula pode não estar funcionante, ela deveria estar produzindo mais reticulócitos. Isso é uma resposta normal. Isso daqui é uma resposta anormal da medula. Só que para ela não estar produzindo, alguma coisa está acontecendo. Ou a medula não tem combustível, está faltando combustível para que ela consiga produzir de forma correta as hemácias. Ou então, essa medula está bloqueada, talvez um processo neoplásico que bloqueou a medula não deixou ela continuar o processo de maturação. Legal, sei disso. Agora, o que eu vou avaliar? Eu separo em 2 grandes grupos e desses 2 grandes grupos a gente faz a avaliação dos tipos de anemia relacionados a esses subgrupos. Começando com as anemias hipoproliferativas. Então aqui eu sei que é uma anemia com uma reticulocitopenia. O próximo passo é avaliar o
VCM. Se o VCM está normal, aqui, galera, entra um conjunto gigantesco de diferenciais que você vai aprender no nosso Intensivo São Paulo. Eu vou trazer agora os dois mais característicos para você. Primeiro, se eu tenho um VCM baixo, ou seja, abaixo de 80, eu tenho uma anemia hipoproliferativa microcítica. O que eu avalio? A ferritina e o índice de saturação de transferrina. Se a ferritina está baixa, se os dois estão baixos, eu estou frente à anemia mais comum que existe no mundo, a anemia ferropriva, que classicamente vai ser dada para ti como uma anemia hipoproliferativa, hipocrômica, microcítica com RDW alto, podendo até eventualmente apresentar-se com plaquetose. Se eu tenho uma ferritina normal ou alta e o índice de saturação de transferrina normal ou alto, eu estou frente ou a doenças inflamatórias ou a talassemia. Eu apenas deixei umas asterisco para você, porque é uma coisa que as bancas gostam muito de cobrar essa pegadinha. A talassemia, principalmente a minor, ela pode se apresentar idêntica a uma anemia ferropriva, com alguns poucos detalhes. A talassemia também é uma anemia que pode se apresentar de forma hipocrômica, pode se apresentar de forma microcítica, com um RDW normal. Aqui está a grande diferença das duas que eu quis trazer para vocês para ficar mais em evidência. Fechamos. Agora, se o VCM está alto, eu estou frente provavelmente às famosas anemias megaloblásticas. Só que, calma, é claro que existem outros diferenciais para macrocitose, que é o VCM alto. Só que a prova em geral te cobra as anemias megaloblásticas. Eu sinto muito mais confiança de falar que uma anemia é de fato megaloblástica se o VCM está acima de 115, se tem junto uma leucoplenia, uma plaquetopenia, ou se você tem sintomas neurológicos associados, ou se você tem neutrófilos hipersegmentados. Acabou. Tenho esses dados, eu estou frente a uma anemia megaloblástica. Então percebe, macrocitose é acima de 100. Só que para você ter um diagnóstico mais confiável de megaloblástica, o VCM deve estar acima de 115. Legal. Rodrigo, quer dizer que não existe anemia megaloblástica com VCM de 105? Não, galera. É que se você olhar esse VCM, você sente muito mais segurança para dar o diagnóstico. Frente a isso, você olha, tem sintomas neurológicos? Galera, anota uma coisa muito importante no seu caderno. Existem duas anemias que classicamente cursam com sintomas neurológicos. Primeiro é a anemia megaloblástica por deficiência de B12. Segundo é a anemia sideroblástica por deficiência de cobre. Essas duas classicamente cursam com sintomas neurológicos. Então, viu na prova anemia, sintoma neurológico, acabou. Só pensar nessas duas etiologias e, em geral, é o que a banca vai cobrar de você. Tem sintoma neurológico, deficiência de B12. Não tem sintoma neurológico, deficiência de folato, provavelmente. Essa é a ideia. Passando para outro polo, agora falando de anemias hiperproliferativas. São duas grandes. Ou é sangramento agudo, ou é um paciente que tem hemólise, tem anemia hemolítica. Para você diferenciar as anemias hemolíticas, em geral a gente solicita o CUMBIS direto, que também é chamado de teste da antitiroglobulina direta. Está positiva, quer dizer que você tem um processo autoimune que acaba indo lá dentro da hemácia e destrói ela. Você quer um processo autoimune clássico que você estuda, só que você às vezes não faz essa relação. Um processo autoimune clássico de destruição de hemácias é o lúpus. O lúpus pode causar uma anemia hemolítica autoimune. Simples assim. Agora, se o CUMBIS direto está negativo, você tem uma anemia hemolítica não imune. E aí, em geral, a gente fala das anemias por deficiência de enzimas, das hemoglobinopatias, das doenças hereditárias das anemias. E claro, você pode ver tudo isso com mais detalhes no nosso Intensivão São Paulo. Agora volta na nossa questão para a gente ver com calma de novo. Só que o que é mais importante para a gente fora isso daqui? Dá uma olhada naquilo que a gente conversou. Então presta atenção comigo. Rodrigo, eu tenho uma anemia. Já está me falando. Eu tenho uma anemia. Qual é o primeiro passo? Não é ver se é normo. Reticulocitose. Opa, os reticulócitos então altos. Então, eu tenho dois caminhos principais. Ou é sangramento agudo, ou são hemólises. Mas claro que a banca não é besta. Claro que ela vai te falar o seguinte, ela não vai te dar uma alternativa falando assim, olha, Rodrigo, eu tenho um paciente com anemia que amputou um membro e está exsanguinando. Qual é a causa da anemia? Claro que é sangramento agudo, não vai acontecer isso, pessoal. Ela vai te cobrar muito mais as hemólises. Então eu tenho uma reticulocitose,
ele não deu o cumbis aqui pra gente, e a gente vai ver ali que, em geral, as anemias hemolíticas autoimunes são bem menos frequentes. Tem uma reticulocitose, como anemia normo-normo. Rodrigo, o que pode me ajudar a responder essa questão com mais firmeza? É você saber que, da criócitos, células em alvo... Opa, eu tenho células em alvo, galera. Eu penso em vários tipos de anemia. Só que para a sua prova, anota um detalhe muito importante. Hemácias e células em alvo são extremamente característicos da hemoglobinopatia SC, que também é chamada de doença falciforme SC. Acabou. Agora você já sabe qual é o diagnóstico. Você está frente a uma anemia hiperproliferativa, que é a hemoglobinopatia SC, a doença falciforme SC. Acabou. Essa era a sua resposta. Então percebe, pessoal, doença, né? Ele pode até tentar te complicar no enunciado, mas é um quadro clássico. Você bate o olho e acerta. Fechamos, indo para o último foco. Um paciente de 68 anos procura um médico da AMA porque teve um aumento de volume abdominal há 2 meses, perda de peso, a esposa refere que está trocando o dia pela noite, está irritado, sem paciência, fica esquecido às vezes. O exame clínico mostra um paciente em regular estado geral, descorado, ictérico, afebril, presença de aranhas vasculares e ascite. Acabou, você tem um paciente mais idoso, com aumento do volume abdominal que é refletido através de uma ascite volumosa e tensa e aranhas vasculares. Você está frente a um paciente com insuficiência hepática. De novo, um quadro clássico que você bate o olho e fala o que é. Não fica firulando muito. É uma prova com achados e diagnósticos clássicos. Você fez uma paracentese e avalia um GASA maior do que 1.1, um citológico com 450 leucócitos e 252 neutrófilos. E a banca te pergunta, frente a isso daqui, qual é o diagnóstico mais provável que o paciente tem? Então está frente ao nosso foco de insuficiência hepática, cirrose e complicações. E claro que a gente não vai abordar todas as complicações, não vamos abordar tudo, porque você pode experimentar o nosso free trial aqui. Só sabe de alguma coisa. Para você responder essa questão, você precisava saber de duas complicações características. Primeiro, a encefalopatia hepática, que a gente pode classificar ela através dos critérios de Westhaven. Então, olha só, os critérios de Westhaven dividem em mínima e do grau 1 ao grau 4. Mínima, galera, é o seguinte, na mínima não tem nada no exame físico, nada, você não consegue observar nada. Só que quando você faz testes psicométricos, você detecta sombras de encefalopatia hepática. Então, isso é o grau mínimo. Agora, como é que a gente decora os graus de encefalopatia hepática? Grau 1, teve alteração de ciclo sono e vigília. Grau 2, surgiu o flapping. Grau 3 é a mistureba toda, com várias alterações estranhas. Grau 4 é coma. Simples assim, Rodrigo? Simples assim. Você vai decorar essa tabela bem mais resumida e acertar todas as questões de prova sobre encefalopatia. Claro que aqui, às vezes, o Einstein gosta um pouco mais de cobrar, porque a gente tem uma área de hepatologia muito forte lá no Einstein, com transplante hepático, chefes muito bons lá. Então, às vezes, cai em questão de complicação hepática, talvez um pouco mais específicas. Mas com isso daqui, você consegue acertar a nossa questão com tranquilidade. Passando disso daqui, a gente faz a avaliação do GASA. Olha só, quando a gente puxa o líquido acítico, a gente divide o GASA dele em 2 grandes grupos principais. O que é o GASA, Rodrigo? Gradiente, albumina, soro, ascite. Então, Rodrigo, o que você faz? Você pega a albumina sérica, a albumina da ascite e subtrai uma da outra. Simples assim? Simples assim. E disso sai ou um valor maior ou igual a 1.1 ou um valor menor do que 1.1. Se for maior ou igual a 1.1, eu estou frente a situações em que você tem um aumento da pressão hidrostática e esse aumento acaba extravasando muito líquido. Você está frente à hipertensão portal, só que você consegue diferenciar essa hipertensão portal em 2 grandes causas. Sabe o que você faz? Você olha as proteínas totais. Se tiver proteínas totais maior ou igual a 2,5, você está frente a uma doença que causa hipertensão portal, mas não causa perda de proteína. Quem é? Insuficiência cardíaca. Agora, se você está frente a uma hipertensão portal e as proteínas totais estão baixas, você está frente a uma doença que caracteristicamente cursa com hipertensão portal e, ao mesmo tempo, uma queda de proteína
classicamente a albumina, dentro do nosso paciente. Que doença é essa? A cirrose. É assim que você se separa. Opa, se o meu gás é menor do que 1,1, acabou. Você está frente a doenças peritoneais. E aí tem várias doenças que, claro, ao longo do nosso curso a gente explica como diferenciar mais cada uma. Mas pode ser tuberculose, câncer, síndrome nefrótica, entre outras. E ao mesmo tempo que você puxa o líquido e faz essa avaliação, 4 grandes diagnósticos se sobrepõem nesse momento. E eles são avaliados através de 2 pontos principais: a quantidade de polimorfos nucleares que estão presentes no líquido e a cultura desse líquido. Eu quero saber se esse líquido acítico ele está infectado ou não. Essa que é a ideia. Então, a gente tem 4 grandes diagnósticos que se apresentam no líquido acítico e que são cobrados da sua prova. Primeiro, vamos começar com o mais importante, a peritonite bacteriana espontânea. Isso daqui é uma infecção do líquido acítico, que acontece, em geral, porque o paciente é um paciente cirrótico, ele tem bem menos proteções, bem menos células de defesa, e isso favorece com que o líquido acítico seja colonizado. Em geral, é uma infecção monobacteriana, causada por E. coli, só que se o paciente tiver síndrome nefrótica, ela é causada pelo pneumococo, e ela é definida, você não precisa de mais nada para ter essa definição, como um líquido acítico, onde eu tenho mais do que 250 polimorfos nucleares, e uma cultura positiva. Acabou. Você tem isso daqui no seu líquido acítico, você tem uma PBE. Como é que você trata? Com antibiótico. Faça antibiótico e depois de 72 horas recolete a parassintese e veja se o paciente melhorou. E daqui a gente consegue tirar os diferenciais. Porque olha só, um outro grande diferencial da PBE é a peritonite bacteriana secundária. Aqui, você de alguma forma transportou bactéria para dentro do líquido. Como é que acontece isso? Poxa, Rodrigo, às vezes eu fiz uma cirurgia abdominal, e lá estava meio infectadão, sabe? E aí, poxa, eu mexi, manipulei muito a alça, e de repente o paciente fez uma sepse de foco abdominal. E ao mesmo tempo ele tinha lá uma ascite, e essa ascite foi facilmente colonizada porque já tinha uma infecção abdominal lá. Então aqui é uma peritonite bacteriana secundária. Secundária é o quê? É uma outra infecção pré-existente. Se você está falando que tem infecção, você tem mais do que 250 polimorfos nucleares. Só que aqui muda um pouco a história. Aqui você tem 250 polimorfos nucleares acima disso, somado a 2 outros seguintes critérios. Ou uma cultura polimicrobiana, que aqui era monobacteriana, aqui é polimicrobiana, com uma glicose muito consumida, uma proteína muito elevada, um DHL muito elevado, ou você tem uma suspeita, uma confirmação de que já tem uma lesão abdominal. Pronto, acabou. Você está frente à peritonite bacteriana secundária. Como é que resolve isso? Resolva a infecção abdominal do paciente. Ou a gente pode ter uma bacteriacite. Qual é que é a diferença aqui? Opa, agora você tem menos do que 250 polimorfos nucleares. Só que a cultura está positiva. Caramba, Rodrigo, que estranho. Eu não tenho neutrófilo nesse líquido acítico. Então deveria ter, se fosse de fato uma infecção, deveria estar tendo um combate neutrofílico, um combate a essas bactérias. Mas olha só, o meu organismo não mandou esses neutrófilos. Só que a cultura está positiva. Caramba, será que não foi uma contaminação? Na hora, eu não lavei direito o paciente. Poxa, eu não fiz aquela sepsia adequada, mas fui lá e enfiei uma agulha. Será que eu não transportei bactéria da pele para dentro do líquido acítico? Pode ser uma contaminação de fato. Então, qual é que é a conduta? Repita a parassintese, para confirmar se era isso mesmo. Por fim, você pode ter a ascite neutrofílica. O que é isso? Você tem mais do que 250 polimorfos nucleares, mais do que 250 neutrófilos, só que a cultura está negativa. O que é isso, Rodrigo? Olha só, às vezes a cultura pode demorar a positivar. Então é o seguinte, só espera que já essa cultura vai aparecer como positiva. Simplesmente considere isso como se fosse uma PBE, que a cultura ainda não positivou, mas já ela é positiva. Acabou. O tratamento é igual a uma PBE. Volta para essa questão, uma questãozinha super atual. Então, olha só, a gente teve todo esse quadro e a gente percebe o seguinte, a gente tem um paciente aqui que está trocando o dia pela noite. Legal. Então, ele tem inversão do ciclo sono-vigília. Você tem uma encefalopatia grau 1. Tá falando que tem flap aqui? Não tá falando que tem flapping. Então, se não tem flapping, acabou. Isso daqui não é uma encefalopatia grau 2. Agora, você coletou o líquido acítico. E olha só o que veio.
252 neutrófilos. Opa, Rodrigo, o que é isso daqui então? Isso daqui provavelmente é uma peritonite bacteriana espontânea, porque você não tem nenhum relato de infecção abdominal, nenhum relato de cirurgia abdominal, nada que pode estar causando uma sepse de foco abdominal no seu paciente. Você tem uma ascite que piorou e começou a doer. Então, a banca te perguntava, quais são os diagnósticos? Uma encefalopatia grau 1. Legal. Isso é uma peritonite? Não, isso não é uma infecção, galera, peritonite bacteriana secundária. Isso é uma peritonite bacteriana espontânea. Então, percebe de novo. Einstein são questões mais diretas, mais clássicas, mais lógicas, sem muita firula. Fechamos, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, bater esse papo sobre a casinha. Espero vocês ano que vem, não só nos resultados aprovados, mas estando lá no Hospital de Direito Albert Einstein, para a gente crescer muito juntos lá. Beijo grande e até a próxima. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.